Bom dia, gente. Terminei o livro de Lucas. Todo dia pela manhã eu acordo cedinho, me arrumo pra ir pra academia e antes de sair de casa eu faço minhas leituras. E terminei o livro de Lucas e marquei tantas coisas, foram tantos aprendizados que eu queria tanto compartilhar com vocês e abrir uma nova série aqui no canal de cada livro que eu for estudando. Olha como está minha Bíblia, eu já estudei muito dela e já marquei muita coisa. E agora eu tô relendo, fazendo uma leitura novamente de cada livro, de todos que eu já li, eu tô relendo de novo, marcando de novo, estudando mais a fundo e profundo, sabe? Porque sempre que a gente lê um novo livro da Bíblia, sempre vem novos pensamentos, novos aprendizados, novas reflexões, novas conexões e associações que a gente faz com a nossa vida. Então é simplesmente incrível mesmo estudar ela. E eu não posso deixar ser egoísta ao ponto de deixar esse conhecimento só para mim. Então, por isso que eu quero de coração mesmo aproveitar nesse meu canal e compartilhar com quem está nessa jornada, nessa busca também de aprender mais a palavra, de estudar, que às vezes a gente não sabe, né, como fazer os devocionais, como ir a fundo na palavra. E, enfim, eu marquei muita coisa, eu tô pensando em fazer uma série para cada livro na Bíblia. O que vocês acham? E podemos começar aqui na ordem do que eu marquei de cada livro. Por exemplo, aqui em Lucas, eu já postei um. E aqui eu marquei, ó, pois para Deus nada é impossível. O Senhor ouviu o teu pedido. Isso, palavras de Jesus. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Está várias vezes em Lucas. Porque o poderoso fez para mim grandes coisas grandiosas ele fez para mim. Sobre aqueles que o temem, exaltou os humildes. Aí, que mais? Toda árvore que não der bom fruto será cortada e será lançada ao fogo. Árvore que não der bom fruto, der frutos maus. Ou seja, pessoas que plantam coisas ruins, faz coisas ruins pelo outro, pro próximo. Por isso que dizem, cada um tem a vida que merece, sabe? É bem isso, cada um tem a vida que merece. Porque você olha pra vida da pessoa, se ela tem uma vida ruim, ela tem aquilo que ela merece, porque ela por dentro é ruim. Quem é bom por dentro vai colher frutos bons. Isso é certo. Tá aqui na Bíblia várias vezes sobre isso. O que mais? Não tenhas medo. No livro de Lucas tem várias vezes, várias partes. Não tenhas medo. Vou levantar assim um pouquinho para vocês verem folhando. Falai bem dos que falam mal. Falai bem dos que falam mal. Se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Se alguém fazer algo ruim para você, não faça de volta. Não pague na mesma moeda, porque você é diferente dos outros, você é bom. O que os outros fizeram para você diz mais sobre eles do que ti. Porque o que diz sobre você é o que você faz pelos outros, o que tá no teu coração. Agora, o que os outros fazem para você é o que tá no coração deles. Tem aqui também, né, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, o que temos dentro de nós é aquilo que vamos passar e levar para os outros, para o próximo. Prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Faça, ame, sem receber nada em troca, sem esperar de volta. Não, jamais faça algo esperando receber retorno, esperando receber reconhecimento, esperando. Faça porque você ama a Deus, porque você está cumprindo o primeiro mandamento. Faça por propósito, por amor, porque você ama o que faz. É o que eu venho fazendo aqui nos vídeos. Não tô esperando receber nada em troca, tô fazendo porque Deus mandou. Deus mandou e por isso eu estou aqui, por obediência, por amor. Então, a vossa recompensa será grande.
Se você fizer isso, tá aqui. A vossa recompensa será grande. Quem sabe amar sem esperar nada em troca, dar sem receber, a recompensa será grande. Dai e vos será dado. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Ai, gente, esse livro é incrível, né? A árvore e os frutos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Ou seja, não existe uma pessoa boa que faça coisas ruins, que dê frutos ruins. E nem uma pessoa ruim que faça coisas boas. Então, a pessoa que é ruim por dentro é o que ela vai fazer no exterior dela, por fora. A pessoa que é boa dentro, ela é boa para os outros também. Então, melhora-te a ti mesmo, seja boa primeiro para você mesmo, que você será boa para todos aqueles ao teu redor. Então, quanto mais você buscar a palavra, buscar conhecimento, quanto mais você melhorar a ti mesmo, melhor você será para os outros e todos quem está ao teu redor. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. De novo aqui, o versículo que eu já mencionei, que é incrível, né? A boca fala do que o coração está cheio, porque diz muito mais sobre ti, quem você é, o que você fala, o que você está fazendo pelos outros, diz mais sobre ti. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. Esse é feliz, quem ouve, quem estuda e coloca em prática, quem adquire a sabedoria e coloca em prática no seu dia a dia. Não é só ficar lendo e ficar só na teoria, é praticar aquilo que você lê, que você adquire. Não é só ficar consumindo, assistindo milhares de vídeos aqui no YouTube, vendo e não colocar em prática tudo que tá aqui dentro. Então, coloque em prática. E firmou o alicerce sobre a rocha. Sobre a rocha. Você vai firmando o seu alicerce sobre a rocha. Você vai se tornando uma pessoa melhor dentro de você. Você vai ficando forte como uma rocha. Emocionalmente, espiritualmente, sua maturidade emocional, espiritual vai ficando forte como uma rocha. E aí, quando veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la. Nada vai te abalar lá, vai vir tempestades, vai vir temporais, vai vir momentos muito difíceis, mas não vai te abalar, não vai destruir a tua casa, porque você está melhorando todos os dias você mesmo, você está se conectando espiritualmente, você está se enchendo de conhecimento, de sabedoria, você está se enriquecendo por dentro, sendo como uma rocha. E por isso que quando vier a enchente, a correnteza não vai atingir a sua casa. Porque ela está bem construída, porque você está buscando a palavra, você está construindo você mesmo de dentro para fora. Então, aquele, porém, que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e imediatamente ela desabou e ficou totalmente destruída. Por que essa pessoa vai ficar totalmente destruída? Porque ela não está forte espiritualmente, emocionalmente, porque ela não trabalhou isso nela. Ela ouve a palavra, mas não coloca em prática. Ela adquire conhecimento, mas não coloca em prática. Ela nem adquire conhecimento. Mas aqui está falando da importância de colocar em prática, a diferença das duas pessoas, a que ouve e coloca em prática e a que ouve e não coloca em prática. Então, olha como a Bíblia ela traz muito disso aqui em Lucas, sobre colocar em prática o que a gente estuda, o que a gente está vendo aqui, né? Nossa, gente, tem tanta coisa, esse vídeo vai ficar bem longo, porque são várias partes que eu marquei, ó. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Aqui tá dizendo o que é a terra boa?
O que é caiu em terra boa? Nós podemos ser essa terra boa e quando vier as oportunidades pra gente estar prontos para receber as oportunidades que a gente tanto pede, que a gente tanto quer. Às vezes a gente tá pedindo algo para Deus, mas a gente nem não está pronto para receber aquilo que a gente pede. Então a gente primeiro precisa estar, né? Para quando vier a oportunidade, vier essa semente, ela cair em terra boa e frutificar. Brotou, ó, para brotar e dar muitos frutos. Nossa, gente, essa é boa que eu vou falar agora. Todas são boas, né? Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria. Aqui fala sobre os tipos de pessoas, ó. Tem os que ficam sobre as pedras, que ouve e acolhe a palavra com alegria, mas não tem raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Então, você tá aqui, ouve falar sobre Deus, tô falando tudo que Deus já fez na minha vida, você ouve vida de milhares de pessoas já transformadas por Deus, o poder dele. Você escuta falar muito de Deus. Seus sonhos são possíveis de se tornar realidade. Você ouve muito isso, até acredita. Mas quando vai atrás do teu sonho, qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te desanima. E aí tu desiste. Tá aqui. Aí tu desiste, sai fora. Ah, é muito difícil, isso não é pra mim. Inventa qualquer desculpa. E não persiste pra viver os seus sonhos também. Não vai atrás pra ir atrás do que quer, pra ir até o final. E até o final, até você receber o grande milagre. Pra Deus fazer a obra dele na sua vida. Aí você desiste. Outro. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio a preocupações, as riquezas e os prazeres da vida são sufocados e não chegam a amadurecer. Então a palavra entra neles, eles escutam a palavra, tudo, mas tem muitas preocupações, vivem em riquezas, nos prazeres, ainda estão muito desviados. E são sufocados, não chegam a amadurecer. Não amadurece. E a terceira aqui, pessoa, que é o que devemos ser. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. O que quer dizer isso? Dão fruto pela perseverança. Dão fruto. A gente que escuta, que ouve a palavra, que estuda, que coloca o conhecimento em prática, dar frutos, vive grandes milagres de Deus pela nossa perseverança, por não desistir, por ter fé, ser fiel a Deus até o fim, porque Ele cumpre com o que prometeu. Confiar nele até o fim, não desistir no meio do caminho. Então, diz sobre a perseverança, essa palavra linda, é uma virtude que todos devemos aprender e ter e adquirir. Perseverança. Então, só vamos dar frutos se tivermos essa virtude da perseverança, de não desistir. Continuando, será que eu faço tudo em um vídeo só ou divido os vídeos? Eu vou fazer tudo nesse vídeo, tá bom? Vou terminar, Lucas, tudo aqui com vocês. Ora, nada há de escondido que não venha a ser descoberto. Olha o que tá escrito aqui, gente. Nada há de escondido que não venha a ser descoberto. A verdade, ela liberta, ela revela. Nós que estamos conectados aqui com a verdade, a gente sabe tudo, a gente consegue enxergar, a gente tem o discernimento, a gente tem a sensibilidade, sabe? Ninguém consegue esconder nada da gente, ninguém. É incrível esse poder que a gente tem, né? Então, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, nada há de secreto que não venha a ser conhecido e se tornar público. Então é mais dizendo pra gente não esconder nada, né? Não esconder nada de ninguém, de nada, de sermos transparentes, sermos honestos, sermos verdadeiros em tudo que formos fazer.
ensinando aqui mais uma parte de moldando o nosso caráter, né? Como devemos agir, como devemos nos comportar e ser. Continuando. Onde está a vossa fé? Jesus fala. Que às vezes mostra as histórias, as situações, né? E ele fala, onde está a vossa fé? Eu marquei essa pergunta, essa palavra, porque é algo que você tem que perguntar. Quando você estiver duvidando de algo, quando você for parar de acreditar de algo, você vai, onde está a minha fé? Fé? 100% de fé você tem que ter. Onde há dúvida, não há fé. Então, se você deixar surgir alguma dúvida, arrasta ela, bota ela para longe. É 100% fé, 100% certeza de que o que você quer vai acontecer. E aí, marquei outro aqui, que Jesus fala, volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti, que é, eu sinto, isso aqui falou muito comigo, que é o que eu devo fazer, que eu devo falar tudo que Deus faz e fez por mim aqui. Tô falando aqui no canal. E aí Jesus sempre falava assim, né, filha, tua fé te salvou, vai em paz, porque às vezes a gente fala, nossa, Jesus me salvou, mas Jesus falava aqui que não era ele que salvava, era a fé. A tua fé te salvou. Olha que interessante isso. A nossa fé nos salva. A nossa fé nos salva de uma vida ruim, de um sofrimento. A nossa fé promove grandes milagres na nossa vida. A nossa fé faz realizarmos grandes sonhos. A nossa fé. Olha o poder. Não tenhas medo, ele fala de novo. Somente crê e ela será curada. Aqui a pessoa é enfermeira, né? Quantos milagres acontecem em hospitais? Quantas pessoas doentes que não têm cura? Que os médicos falam que não tem cura e ela é curada pela fé que salva a pessoa. Várias vezes Jesus fala, tua fé te salvou. Isso é muito importante aqui. A importância da nossa fidelidade com Deus, em confiar nele. Que ele faz o impossível acontecer. O nível de fidelidade que temos que ter para ele. E aí eu também marquei várias partes que diz que Jesus estava orando. Como ele orava, o tempo todo ele orava. O que é oração? É a conversa, o diálogo com o nosso Pai, com Deus. Ele sempre estava, sempre orava, sempre. Então a nossa vida tem que ser de oração, tem que ser essa vida de intimidade com Deus. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O que ele tá falando aqui? Que não vai ser fácil, a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir ele. Tomar a nossa cruz é os nossos problemas, os desafios que vão ter no caminho e continuar mesmo assim. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, salvará. Vocês entendem isso? A gente deixar a nossa vida para trás, deixar tudo de lado para seguir ele. Para seguir o quê? O que ele quer para nós. Os sonhos dele para nós. Que o que tanto queremos, o que tanto sonhamos, o que tanto... Ele tem planos muito melhores do que os planos que nós fazemos para nós mesmos. Ele prova isso. Ele provou para mim. Os meus planos que eu tinha para mim e tudo que eu vivo hoje, que se realizou, nos meus planos ia ser aos meus 30 anos. Deus entregou a minha vida dos sonhos e tudo que eu sempre quis e sonhei aos meus 22. E se fosse com a força do meu próprio braço, nos meus planos, ia demorar muito mais tempo para ter toda a liberdade que eu queria e pedia para ele. Liberdade financeira, geográfica, liberdade em todos os sentidos. E ele me mostrou que a liberdade, na verdade, que eu buscava, a liberdade está aqui. A verdade que liberta. Continuando. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier perder-se, arruinar-se a si mesmo? Do que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo o que sempre quis e sonhou, mas ela não ter Deus no coração, mas ela não ter a paz que excede todo o entendimento, mas ela não ter as coisas boas, simples da vida, sabe? O que adianta? Ela vai sentir aquele vazio.
Ela vai sentir para sempre aquele vazio, porque Deus coloca um espaço só para ele no nosso coração. Enfim, aí aqui ele fala de novo que Jesus subiu a montanha para orar. E aí ele fala, né? Ó geração sem fé e pervertida. Por que temos tantos casos de ansiedade e depressão na nossa geração? E nessa época também tinha. E ele falava o porquê. Geração sem fé. Porque quando não temos a fé, ficamos ansiosos e ficamos com depressão. Quando não tem fé. Quando não se acredita. Quando não se confia em Deus. E aí a gente deixa as emoções nos abalarem, porque as nossas emoções é da carne, não é do espírito. Quando estamos firmes no espírito, estamos sobre rocha, que nada nos abala, que a tempestade não nos derruba. Então não vem ansiedade nem depressão quando estamos firmes na palavra, certo? Quem não é contra vós está ao nosso favor. Jesus diz aqui também. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha o que ele diz aqui. Quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar? Poucas pessoas querem, né? Trabalhar. Aqui, ó. Mas a colheita é grande. Ou seja, eu falo que tu vai realizar todos os teus sonhos. Tudo que tu sempre quis e sonhou, tu pode ter. Mas agora, tu tem que trabalhar. Tu tem que passar pelo processo. Tu quer passar pelo processo? Aí, ó, tu tem que fazer isso. Aí começa uma lista de coisas que tu tem que fazer. Aí a pessoa olha assim, na verdade, nem quero mais. Vou parar de sonhar, não quero mais ter meus sonhos realizados, né? Porque não é fácil. Por isso que ele falou aqui, para pegar a tua cruz e seguir a ele. Porque não vai ser fácil seguir a ele. É como se tivesse mesmo, renuncie-se a si mesmo e tome sua cruz. A cada dia siga-me. Então, é todo dia a gente renunciar os prazeres da carne e viver pelo nosso espírito. Continuando. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Aí aqui conta, né, a história de quando entrar, que quer dizer... essa parte eu acho que eu não entendi muito bem, mas pelo que eu assimilo, né, quando entrar numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem. Quando conhecemos alguém, pessoas novas, enfim, formos bem recebidos, a gente come o que nos servir. Ou seja, receber de bom grado o que a gente recebe de outras pessoas. Receber o que os outros tendem a nos oferecer, a gente saber receber de bom grado. Comer o que vos servirem. Receber de bom grado o que os outros têm a nos oferecer. Mas quando os outros não te receber bem, não te oferecer bem, tu se retirar. Aqui, então, é basicamente tu se retirar de um lugar que te faz mal, sabe? E receber bem um lugar que te faça bem. É isso que eu entendi, né? Nessa parte. Aqui, nada vos poderá fazer mal, Jesus fala, nada vos poderá fazer mal. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Mais uma prova aqui que a gente tem que confiar, que nada vai nos fazer mal, que tudo faz parte dos planos de Deus para nossa vida e nada vai nos fazer mal, nada. Faz parte dos planos dele para nos moldar o nosso caráter, para nos preparar porque a gente tem para receber. Olha que incrível esse. Felizes os olhos que veem o que vos está vendo. Aí ele fala do principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas pessoas não colocam esse primeiro mandamento em prática porque não sabem amar, não sabem o que é amor. Amar é confiar. Por isso que ele fala muito de ter fé. A fé, quando você confia em Deus, você está amando Deus. E amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração é você ter a fé 100% no nível que nada vai te abalar, que nada vai te derrubar, que nada vai te desestabilizar emocionalmente, porque você confia 100% nele, porque você ama ele e você obedece ele. Se você ama, você é um servo fiel e obediente. E aqui, ó, aí ele fala da Marta e Maria.
Tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas, ou seja, ela estava agitada com muitas coisas, preocupada com muitas coisas do mundo, de coisas mundanas, passageiras. E aqui pessoas que se preocupam assim, que não focam no longo prazo, que não vê adiante, que não se preocupa com a vida eterna, no longo prazo, com o seu próprio futuro. E ele fala, uma coisa só é necessária, a gente olhar e não se preocupar com o nosso futuro, mas pensar nele e agir no presente, sabendo que o futuro vai chegar e que o que queremos colher é o que estamos semeando hoje. Então, às vezes, temos muitas preocupações com outras coisas no nosso dia a dia que não vai nos levar para lá, onde a gente quer chegar, que não está nos levando para os nossos objetivos, sabe? Só está afastando. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E aí, aqui eu já postei o vídeo do Lucas, de portanto vos digo, vou até repetir porque eu amo esse versículo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Sabeis das coisas boas, olha só que incrível como ele bota assim o exemplo de pai, né? Quem é pai vai entender, pai e mãe, que quer dar sempre o melhor para o seu filho. Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar Espírito Santo aos que lhe pedem. Então, tudo aquilo que a gente pedir, a gente vai receber, porque o nosso Pai, sério, ele me mima tanto, que tudo que eu peço pra ele me dá. Eu me sinto uma filha tão mimada, mas porque eu obedeço. Eu sei obedecer, eu sei amar ele, confiar nele, que ele vai me dar o que eu peço, sabe? E vou pedindo até ele me dar. Eu peço, obedeço, vou obedecendo e fazendo tudo que ele manda eu fazer até eu receber, até ele me dar. É assim que funciona, é assim que Deus faz. Felizes, sobretudo, os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Aqui ele fala de novo a felicidade que transborda, como somos felizes quando ouvimos a palavra de Deus, colocamos em prática ela, todo o conhecimento adquirido, colocado em prática. Aí tem a luz do corpo, onde ele fala sobre o olho. Cuidar, pra gente cuidar o que a gente consome aqui. Você está consumindo um conteúdo muito bom, parabéns. Você está buscando conhecimento, agora você cuidar tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você enxerga, que o olho, ele é a alma, né, do nosso corpo. Ele determina determina se a gente vai ser seres iluminados ou sombrios das trevas. Se a gente ver coisas ruins, que nem notícias ruins, notícias que não agregam a nada na nossa vida, ver só coisas ruins, coisas das trevas, coisas sombrias, a gente vai colocar isso para dentro de nós, coisas sombrias também. Então, cuidado com aquilo que você consome. E aí, tá aqui, ó, a lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Que interessante, né? Se teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficará todo em trevas. Examina, pois se a luz em ti são de trevas. Se então teu corpo estiver todo cheio de luz, sem traço algum de escuridão, ficará totalmente iluminado, como acontece quando a lâmpada te ilumina com seu clarão. Então, olha que interessante isso. Olha o cuidado que a gente tem que ter, porque são resultados das nossas escolhas, de nossas decisões, aquilo que a gente vai olhar, escutar, cuidado com isso. Absorver só o que importa, só as coisas boas, colocar para dentro de nós, né? Só coisas boas, afirmações boas, coisas que falam vozes boas ao nosso respeito, sabe? Porque senão é o outro lado falando, a gente tem que cuidar. Ai, ai, olha que legal essa aqui. Limpais por fora o copo e a travessa, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades? Jesus falando para os fariseus. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior?
Quantas pessoas a gente vê, né, que é linda por fora, mas podre por dentro? Como uma maçã que você pega linda por fora, mas dá uma mordida e tá podre por dentro. Então, como as aparências enganam e a importância de sermos limpos por dentro, muito melhor estarmos bem por dentro do que por fora, né? Estarmos limpos dentro, estamos limpos fora também. E aí ele fala pra gente praticar sempre a justiça e o amor de Deus. Isso é o que deves praticar, sem negligenciar. A gente pode ver no nosso mundo, né, várias pessoas que ainda precisam ser muito curadas dentro delas, ainda tem muitas coisas, todos nós ainda temos muitas coisas a ser resolvidas dentro de nós e cuidar isso, mas Jesus falava muito para os fariseus isso, né, que eles eram muito hipócritas, porque se preocupavam muito com o status, com as aparências, enquanto por dentro deles estava podre. Ó, aqui de novo, ó. De novo ele fala de não esconder nada, ó, hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E tudo que tiveres pronunciado ao pé do ouvido nos quartos será proclamado sobre os telhados. Olha só, ele fala aqui de novo, pra gente não esconder nada, pra gente cuidar com aquilo que às vezes quer esconder, mas não adianta, porque tudo vai ser revelado. Então, sempre a gente praticar a verdade, a honestidade, a transparência, porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Entendeu? Então, presta atenção nisso. De novo aqui, sublinhei, não tenhas medo. Fala, eu acho que é a terceira ou quarta vez, né? Só em Lucas. Na Bíblia diz mais de 100 vezes, não tenhas medo. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Então quer dizer que Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem. Deus sabe porque Deus nos conhece tanto e é por isso que a gente tem que buscar nossas respostas nele. Por isso que tudo é sobre ele, tudo está nele. De novo ele fala, não tenhas medo. Não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deves dizer. Aqui ele diz como a gente quando a gente tá em situações assim, que nem vou gravar um vídeo, nem sei o que eu vou falar no vídeo, vou dar uma palestra, ou vou estar em público, ou vou fazer algo desafiador, e eu não sei o que falar, ele diz, quando conduzires diante das sinagogas, magistrados e autoridades, ou quando estamos perto de autoridades, não vos preocupeis. Ele fala pra gente não se preocupar com os argumentos pra gente. Não se preocupa com o que tu vai dizer, que na hora o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar capacidade, sabedoria e você vai saber o que falar, você vai saber o que fazer. Tá aqui escrito, ele diz isso, e olha o imenso amor dele por nós, né? Dizendo que o quanto que ele está sempre nos guiando e que é pra gente confiar e não se preocupar, confiar que ele está ali nos guiando, que ele vai nos dar a capacidade para cumprir o que ele quer que a gente faça. Então, a gente sempre, nossas orações, né, eu sempre peço assim, né, Deus me usa para o que você quer me usar. Ele tá aqui me usando para levar a palavra para vocês hoje. Sobre Lucas, esse livro muito abençoado. Aí aqui, marquei aqui também. Quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus, porque ele conta a história, né, de que o homem que estava preocupado com juntar muitas riquezas e ele já ia morrer. E aqui é mais basicamente falando do a gente ser bons no hoje e não ficar pensando em viver na escassez. Caiu a tampinha da caneta. Viver na escassez, ou preocupado com o amanhã e guardar riquezas e riquezas e riquezas e não compartilhar
com as pessoas e pensar só em si mesmo. Isso aqui, por isso que marquei essa parte aqui. Aí tem várias partes, mais uma, ó. Não vivas preocupados. Deus os sustenta. Não fiques ansiosos. Vosso Pai sabe que daquelas precisais. Buscai todo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. O que tá dizendo? Olha só, é que aqui é um textão, só que eu marquei as partes mais importantes aqui. Não se preocupe, Deus está te sustentando, não fiquem ansiosos, porque o vosso Pai sabe exatamente o que você precisa, o que você quer antes de você pedir. Mas Ele tá mandando você buscar a Ele quer que você busque a Ele. E aí, todas as coisas serão acrescentadas, tudo se ajeita, tudo na sua vida se alinha, se ajeita no momento que você toma a decisão de buscar a Deus, de buscar as respostas para sua vida, de seguir Ele, de falar com Ele, de ter intimidade, de ter relacionamento com Ele. O resto tudo se encaixa, sabe? É perfeito. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ficais preocupados, pois na hora em que menos pensais, virai o Filho do Homem. Desculpa, não é preocupados. Ficai preparados. Ele fala aqui, ó, a importância da preparação. Tudo aquilo que você ora, que você pede, que você tanto quer, você se prepara para aquilo que quer receber? Porque quanto menos você esperar, pode acontecer. Já pensou? Quanto menos você esperar aquilo que você tanto quer, do nada acontece. Aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Mas eu tava preparada. Deus me preparou muito e Ele vai te preparar também. Ele nos prepara muito antes de entregar uma grande bênção nas nossas mãos. Antes de entregar grandes responsabilidades nas nossas mãos, temos que estar preparados. Tá bom? Então, na hora que menos esperar, virá o Filho do Homem. Por isso que quer dizer? Aí aqui ele diz, do servo fiel e atento. Meu Senhor está demorando. Aqui eu me identifiquei, né? Porque às vezes a gente, nossa, tá demorando tanto pro nosso sonho se realizar, tá demorando tanto para aquilo que Deus me prometeu se cumprir na minha vida. E aí ele fala, na hora imprevista. Aí ele fala de novo da preparação, da importância da preparação. O servo que, conhecendo a verdade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Quem será chicoteado muitas vezes? Quem sofrerá muitas vezes? Quem vai errar muito na vida? Quem não tem conhecimento. Quem age, quem vive sem saber como viver, porque não leu o manual da vida. Então, quem começa a viver sem instruções de como viver, porque não leu o manual da vida antes de viver, e age, tem comportamentos, atitudes incoerentes com o que quer no futuro, porque não sabe viver. Esse vai errar muito até aprender, até chegar aqui à descoberta da verdade. Quantas pessoas na vida a gente demoram tanto, mas pode dizer, sempre os mais velhos, são os mais sábios, né? Os mais velhos chegam lá na última fase da sua vida, eles chegam aqui. Todo mundo tem uma fase da vida, todo mundo um dia chega na verdade, porque aqui tá tudo escrito como a gente deve viver. E se a gente estuda isso antes de viver, antes de tomar atitudes na nossa vida, com aquilo que a gente quer realizar, a gente não vai ser chicoteado, sabe? A gente não vai passar por tanto sofrimento. Então, muito sofrimento desnecessário a gente pode evitar adquirindo conhecimento antes de agir, certo? Então, antes de tomadas de decisões, ter a sabedoria. E aí, aqui tá falando isso. Quem não se prepara para aquilo que quer receber, vai ser chicoteado muitas vezes, vai errar muito na vida, até aprender. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, agora vem nossa, ó, nossa. Portanto,
Quem é aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido, e a quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Quanto mais bênçãos você recebe, mais responsabilidade você tem. Já parou pra pensar? Mais preparado você precisa estar. Então, quanto mais você quer, mais você anseia, quanto mais bênçãos o Deus está te entregando, mais coisas vão ser exigidas e pedidas de ti. Mais ele vai te pedir. E mais você vai ter que obedecer, né? Você vai obedecer porque você o ama. Ai, gente, é tanta coisa pra falar. Eu acho que eu tô na metade. Agora eu cheguei na metade do livro de Lucas. Vamos lá, já estamos 40 minutos de vídeo aqui. Eu não vou parar, porque vocês não param comigo, né? Vamos estudar juntos. Hipócritas, ele falou de novo. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Aqui eu até pesquisei no chat essa parte, sabe? Eu estudo muito, gosto muito de estudar pesquisando também. E o que ele diz aqui? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Por que tem pessoas que dependem de líderes espirituais e outras pessoas para julgar o que é certo e o que é errado? Você não sabe o que é certo e o que é errado na sua vida? Você tem que pedir para alguém, você tem que pedir conselho para alguém, coisas para alguém, porque que você não julga o que é certo e o que é errado. Você tem esse poder, você tem esse poder, você pode ter. Quanto mais intimidade com o Senhor e diálogo você vai ter, porque ele dá para todo mundo, certo? Então aqui ele mais tá dizendo assim, pra ti não depender das outras pessoas e você mesmo julgar aquilo que é certo, que é errado e tomar as decisões da sua vida, porque as responsabilidades serão suas, as consequências vão ser suas. Então aprenda a julgar por si mesmo o que é justo e o que não é. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. E o que mais que eu marquei aqui? Não cortará. Hipócritas, de novo, que ele fala. Mesmo em dia de sábado. Ai, tem pessoas assim, né? Dia de sábado tem que descansar. Hoje é um sábado, por exemplo. Eu tô gravando esse vídeo sábado. Eu me comprometi que todo dia ia ter vídeo aqui no canal. Todos os dias eu tô fazendo meu devocional. Todos os dias eu tô estudando com vocês juntinhos aqui. E não importa se é sábado ou não, é um propósito, é um chamado, gente. Não existe isso de dias da semana, não existe isso. Jesus comprova várias vezes que ele fazia boas obras no sábado, então quer dizer que não importa o dia da semana. Todo dia é dia de fazer coisas boas pelo outro, todo dia é dia de servirmos uns aos outros, tá bom? E agora tem um muito bom que eu já li, já saiu um vídeo aqui no canal sobre isso, em Mateus, tava em Mateus e eu encontrei agora em Lucas, sobre o caminho, o título do vídeo aqui no canal é O Caminho Mais Difícil é o Certo? É o caminho certo? Para você viver seus sonhos, você tem que ir pelo caminho mais difícil, a porta mais estreita, que é a porta que vai te levar para Deus, para a vida eterna, sabe? E ela é a mais difícil de ser seguida, por isso que poucos vão. Olha o que diz aqui. Esforçai-vos, ou seja, se dedicar, tem que ter dedicação máxima, perseverança, resiliência, por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quantos sonham, têm grandes sonhos e não realizam? Quantos morrem com sonhos? Quantos chegam lá velhos, depois de uma certa idade, arrependidos por não terem feito tantas coisas, porque a vida passou? Mas nunca é tarde para irmos atrás daquilo que acreditamos, para irmos atrás dos nossos sonhos, para irmos atrás do que Deus sonhou pra gente, porque o que a gente sonha, ele plantou no nosso coração esse desejo pra gente buscar isso. Então, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não conseguirão porque é difícil. Eu já falei muitas vezes nesse canal. Não é fácil, mas você consegue. Eu acredito em você, você consegue.
E aí tá lá em Marcos de novo, e ele fala aqui, gente, de novo sobre sábado. Mais uma vez sobre sábado, da gente fazer mesmo sábado, vai fazer domingo, faz todos os dias da semana, você pode ajudar alguém, você pode servir alguém, você deve continuar no seu propósito todos os dias da semana. Não existe, gente, pra nós todo dia é segunda-feira, pra mim todo dia é segunda-feira, é maravilhoso, eu amo a minha vida. Não preciso de um dia pra descansar, porque todos os dias é bom, é perfeito, é maravilhoso, porque tiraram folga da minha vida. Só tira folga da sua vida quem não gosta da vida que vive, quem não tá seguindo os planos de Deus. Quem está seguindo os planos de Deus para sua vida, não tira folga da própria vida, porque a vida já é maravilhosa, perfeita, agradável, porque a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Tá bom para todos nós, os planos de Deus para os planos que Deus tem para nossas vidas. Perfeito. Então a gente não precisa de dia para tirar férias, sabe? Não tem férias. Deixa eu tomar uma aguinha. 45 minutos. Ai, gente, eu tô amando fazer isso com vocês. Vamos lá. Continuando, Lucas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui ele diz sobre não buscarmos status. Quanta gente se preocupa com status, principalmente rede social, né, gente? A gente vê nas redes sociais as pessoas que se importam muito com status, com a aprovação dos outros. E isso aí não é humildade. Não é humildade. Aqui diz sobre a gente servir sem esperar retorno também, sem esperar nada em troca, pois todo aquele que se humilha será exaltado, porque Deus quer que sejamos humildes como Jesus foi. Sabe? Imagem e semelhança dele. E por que ficar se preocupando com o que os outros acham e pensam da gente? A gente tem que se preocupar com a nossa felicidade, com o nosso coração, com o nosso interior, e não com o externo que os outros vão pensar, tá bom? Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Já que ele conta a história, aí eu marquei essa frase, porque ele fala que tem consequências. Quem escolhe não seguir ele vai ter consequências, né? E então quem tá preocupado, muito preocupado com as coisas do mundo e não tá preocupado em seguir a ele, vai ter consequências, porque vai escolher uma vida vazia, uma vida que não leva para a eternidade, uma vida monótona, uma vida chata, uma vida que a pessoa precisa tirar férias para se livrar da vida que tem, sabe? Que não, quando ela não vive no propósito, quando ela não vive naquilo que ela acredita, aí porque ela não tá seguindo a Deus. Aí ele fala aqui sobre a importância de como temos que ter a prioridade, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Ou seja, ele tá falando, tu quer me seguir, tu me segue, mas não para no meio do caminho. Calcule bem, pare para observar, olha tudo que você vai ter que pagar, o preço, tudo que você vai ter que renunciar, abrir mão de muitas coisas para me seguir. E o que é seguir Cristo? Olha tudo que você vai ter que fazer para ir atrás do seu sonho, do que Deus sonhou para você. Não vai ser fácil, olha tudo que você vai ter que fazer. Vai ser sacrifício, mas você vai ter que ser fiel até o final. Coloque Deus em primeiro lugar. Vai ser fiel até o final e ele vai te entregar tudo e muito mais do que ele prometeu. Porque os planos dele são muito melhores que o seu. Ele vai te entregar muito além, infinitamente mais do que você um dia sonhou, pensou. Porque ele vê o que você não vê. E ele sempre tem planos melhores pra você, acredita? É real, eu vivi, eu sei. Então, ai, gente, eu chego até a me arrepiar.
Esse amor que transborda, eu não consigo parar de falar nele, né? Não consigo, não me cansa. Falar de Deus não me cansa. Eu vou só tomar uma água aqui. Ai, não canso. Mas vamos dar uma respirada. Já foram 50 minutos. Como vocês estão? Vocês podem pausar o vídeo quando quiserem, né? Aí vocês pausam. Mas eu não vou parar aqui, não. Ó, se não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se não renunciar tudo que tem, a sua vida inteira, não pode ser meu discípulo. Porque você vai ter que renunciar tudo da carne, todos os prazeres momentâneos que você acha que vão te agregar, que vai te levar a alguma coisa, mas não vai te levar pra lugar nenhum, sabe? Tem que renunciar tudo. Ai, me arrepiei de novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus fala sobre perseverança, perseverar, palavra. E aí ele fala, né, a importância da obediência, que eu fiz umas anotações aqui enquanto eu fui estudando, de não desistir, obedecer até o fim. É isso que Deus quer de você, a sua fidelidade até Ele te entregar o que prometeu, até o fim da sua vida, a sua fidelidade e obediência. Para você viver grandes milagres que eu sei que você vai viver, que você tá aqui assistindo, adquirindo todo esse conhecimento. Não é por acaso, é porque você vai viver coisas incríveis como eu vivi. E vou continuar vivendo, porque Deus, Ele sempre faz. A obra da segunda casa é maior que a da primeira, né? Bebam água. Não esqueçam, muito importante, beber muita água. Vamos lá. Continuando o que eu anotei aqui em Lucas, anotei e sublinhei em Lucas. Ele fala sobre as ovelhas, né, das ovelhas, que o que é esse versículo das ovelhas? A importância de quando termos uma pessoa, uma ovelha perdida, aquele amigo, aquela pessoa que a gente vê que ainda não se encontrou em Deus, ainda está perdido, ele se converter, ele se encontrar, ele buscar Deus, ele sentir esse imenso amor. Então, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Por um pecador que se converte, é festa no céu. Então, você pode influenciar muitas pessoas a seguirem o caminho certo. E ele vai se orgulhar muito de você. E aí ele explica aqui essas histórias também do filho perdido e reencontrado, perdido que foi encontrado. Quantas pessoas temos perdidas por aí, né? Quantas almas perdidas, gente. Muitas almas perdidas que precisam ser encontradas, que estão querendo se encontrar, mas não conseguem. Você pode ser a luz na vida de muitas pessoas. Quem é fiel... Ai, adorei esse que eu marquei. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, será injusto também nas grandes. A importância, eu sempre falo aqui nesse canal, tem vários vídeos eu falando desse versículo. Quem é fiel no pouco, receberá o muito. Então, como Deus faz? Deus quer te abençoar, Ele quer te abençoar. Mas você tá sendo fiel com o que você já tem? Você tá sendo fiel com a vida que Ele já te deu? Você tá agradecendo todos os dias por tudo que Ele já te entregou? Antes de você pedir mais, você quer mais, tá pedindo mais, só sabe pedir, mas agradecer, você sabe agradecer? Você só sabe pedir, sabe? Você sabe olhar para a vida que tem, para o presente que tem, reconhecer as bênçãos que Ele faz por você, tudo que Ele fez e faz por você? Sabe? É isso que Ele quer de você. E é isso que está escrito aqui. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. Então, quando Ele vê que você está sendo fiel no pouco, no pequeno, Ele vai te honrar com grandes. Ele vai te entregar mais. Ele vai. Aconteceu comigo. Ele faz isso. Então, mas antes, primeiro, precisamos estar fiel no pouco que temos.
Bebam água. Ninguém pode servir a 2 senhores. Marquei aqui também. Ninguém. Tu nunca vai conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo e se dedicar ao máximo por elas. Não tem como. Ou você faz uma coisa muito bem feita, ou você não faz. Eu sou assim. Então, ou você foca em cumprir o seu propósito, em seguir os seus sonhos e ir atrás daquilo até o fim, e seguir os teus sonhos até o fim, ou você não vai. Ou você não vai. Porque não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você entende? Não tem como você seguir 2 caminhos ao mesmo tempo. Tem 2 caminhos. Como que você vai para um caminho, depois vai para o outro, você vai mudando de caminho, você vai pelo meio? Não tem como servir 2 senhores. Não tem. Ou você segue a Cristo, a Deus, ou você segue pelo outro caminho dessa vida infeliz que você tá, sabe? Depende. Não sei que fase você está. Mas talvez você esteja numa fase boa, numa fase ruim, ou você esteja já colhendo frutos de grandes milagres, e você, assim, ó, ou você tá seguindo os seus sonhos, ou você não está. Se você não está seguindo os seus sonhos, é hora de começar a seguir. Esse é um sinal pra você começar a seguir. Se você tá seguindo os seus sonhos, você tá seguindo Deus, porque é na busca pelos nossos sonhos que a gente busca Deus. Porque é os sonhos que Ele plantou no nosso coração, que Ele quer nos entregar, tá bom? E aí, aí nessa jornada que Ele nos lapida, que Ele forma o nosso caráter com as dificuldades. Vamos beber água? Vós gostais de parecer justos diante dos outros, mas Deus conhece vossos corações. Eu adoro isso, porque eu já conheci muita gente assim, sabe? Muita gente que da igreja, que quer parecer que é da igreja, quer parecer que é boa por fora, mas por dentro não é. E eu sei bem reconhecer hoje. Deus me deu esse dom hoje, depois de muitos e muitos anos, Ele me preparando e me lapidando, hoje eu consigo reconhecer muito nítido e claro de longe as intenções de cada pessoa, sabe? Então é o que tá escrito aqui. Você quer parecer justo diante dos outros, mas Deus conhece o teu coração, as tuas intenções, o porquê você faz o que você faz. Porque você vai à missa todos os domingos, é só por ir? Só para parecer para os outros que você é espiritualizada? Ou porque você realmente está conectada, está fazendo o que é certo, está seguindo com todo o teu coração o que é bom, o que é justo? Enfim, isso aí dá pra gente conversar muito sobre isso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Quantas pessoas querem parecer serem o que não são? Querem parecer ser quem não é. Mas Deus conhece o coração de cada um, tá bom? Todo aquele que se despede a sua mulher e se casa com outra comete adultério. Marquei isso também. Aqui na Bíblia diz. Em Lucas diz sobre isso. Aí Jesus fala sobre a fé, o perdão. Olha aqui o perdão. Se teu irmão pecar, repreende-o. Ou seja, você tem que buscar justiça. Você não pode ver teu irmão pecando e não falar nada. Eu não consigo. Não sei se você consegue. Mas se eu vejo alguém que tá do meu lado fazendo coisa errada, eu vou repreender essa pessoa. Eu vou falar. E você não pode ter medo de falar. Você tem que repreender como um bom cristão. Se teu irmão pecar, tá escrito aqui, repreende-o. Fale, não aceite. Não deixe barato. Fale. Porque isso vai mostrar o teu caráter, tá? Então, repreende-o porque pelo bem dele, porque você quer a salvação dele também, né? Você quer a salvação dele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus fala pra gente perdoar sempre, a gente tem que perdoar, porque diz mais sobre o outro, não sobre nós, é a pessoa que vai colher, não é a gente, sabe? Perdoa, se liberta, o perdão é uma liberdade pra você. Meu óculos tá ficando escuro, né, o sol aqui. Querem que eu tire? Eu tiro. Não sei agora se eu deixo assim. Enfim. E aí, continuando. Se pecar
contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, Jesus fala, perdoa quantas vezes forem necessário. Perdoa quantas vezes for necessário. Perdoa, porque isso é bem, faz bem pra nossa alma, sabe? Não tem por que a gente ficar com mágoas, Pra quê? Pra quê? Temos que perdoar o outro. Diz mais sobre sobre o outro e não sobre nós. Enfim, gente, sou muito tranquila quanto a isso, sério. Não guardo mágoa nenhuma, nada. Se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a essa moeira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vai te obedecer. Olha o que ele fala aqui, olha a importância disso, porque ele fala, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente move montanhas. Então, a fé é tu acreditar sem ver, antes de ver. Não é ver para acreditar, é acreditar para ver. Isso acontece mesmo, você acreditar antes de ver acontecendo o seu sonho. Somos simples servos, fizemos o que deveríamos fazer. Adorei essa frase. Aí Jesus fala de novo aqui, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele sempre fala isso, né? Tua fé te salvou, tua fé te salvou. Outra coisa que eu marquei, ele deveria sofrer muito ser rejeitado por essa geração. Olha que eu marquei isso, porque quando a gente tá nessa caminhada com Deus, com Jesus, melhorando a nós mesmos, buscando conhecimento, indo atrás dos nossos sonhos, seguindo, cumprindo o nosso propósito nesse mundo, vamos sofrer muito e ser rejeitado pelo mundo. A gente sofre, a gente é rejeitado pelo mundo porque a gente é diferente de todo mundo. A gente se torna diferente de todo mundo. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Porque ninguém acreditou em Noé também, né? Ninguém acreditou em Noé quando Noé estava fazendo a arca. É a mesma coisa com a gente, quando a gente tá seguindo os nossos sonhos, nosso propósito, ninguém acredita na gente. Ninguém acredita em nós, no que a gente tá fazendo, no que a gente tá construindo. Mas depois, quando tudo acontece, quando o milagre na sua vida acontecer, quando os teus sonhos todos se realizarem, aí as pessoas começam a dar ouvidos pra você, sabe? Elas começam a acreditar. Porque elas querem saber como você fez aquilo. Mas até lá, não. Até lá é normal, ninguém vai acreditar em ti. Quem procurar salvar a vida vai perdê-la, e quem perder vai salvá-la. Que ele fala de novo sobre isso. A gente já comentou sobre isso, né? Mas eu marquei de novo aqui. Olha o que eu marquei, que lindo. Orar sempre, sem nunca desistir. Jesus fala de novo. Orar sempre, sem nunca desistir. Nunca desistir, tá escrito. Nunca desistir. Orar sempre. Peça sempre pelos seus sonhos. Nunca duvide que eles um dia vão acontecer, porque vão. E nunca desista de pedir. Porque tudo que pedir em oração receberá. Mas Deus quer que continue pedindo. Não pare nunca. Nunca desistir. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. De novo, marquei essa frase, apareceu de novo em Lucas. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Receberá muitas vezes mais no presente e no mundo futuro vida eterna. Que frases impactantes, hein? Parabéns, servo bom. Como te mostrastes fiel nessa mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. Aqui de novo Jesus contando a história, né, do Zaqueu, do dinheiro com juros. Zaqueu não. Ele conta a história que eu marquei essa frase
Porque aqui mostra aquilo que ele já tinha falado: quem é fiel no pouco receberá o muito. E aqui ele faz com esses homens também. Ele fala: parabéns, fiel, você foi fiel no pouco e agora tá aqui, ó. Vai governar 10 cidades. Deu muita coisa, muita coisa. E aí ele diz: todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Quem não busca o conhecimento, quem não coloca a palavra de Deus em prática, vai ser tirado tudo dessa pessoa, vai ser tirado tudo porque ela não tem nada. Ela não tem nada. E quem tem muito conhecimento, sabedoria, vai ser lhe dado muito e muito mais. Presta atenção nisso. O que mais que eu marquei aqui em Lucas? Vou continuar falando aqui. Se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. E gostei dessa frase, porque a gente compreende que a paz só vem dele, né? A paz que excede todo conhecimento só vem dele. Segundo a verdade e o caminho de Deus, ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Todos vivem para ele. E aí aqui ele fala da viúva necessitada que deu 2 moedinhas, porque ela deu tudo que tinha. Mas ela, de sua pobreza, ofereceu tudo que tinha para viver. Quando a pessoa é muito boa de coração, sabe? Ele falou isso. Não aqueles que deram só sobras para os outros. Admirai essas coisas. Ele fala dos templos. Eu gostei muito disso. Jesus aqui fala dos templos. Sabe o que Deus constrói? Tipo, eu sou uma pessoa que admiro muito. Aqui eu tô olhando para um morro lindo, porque Deus me deu. Eu pedi tanto para ele uma vista pra natureza. E, gente, eu sou tão grata por essa minha vista. Um dia eu mostro pra vocês. Eu sou muito grata por essa vista. Eu tô olhando um morro, assim, a natureza. Eu olho os pássaros, eu olho o céu. Eu tô olhando as nuvens no céu. E aqui, Jesus fica indignado. E eu fico indignado também com as pessoas que admiram obras de Deus, sabe? Construções, templos, igrejas, coisas assim. Porque a minha admiração, o meu amor todo tá nas obras de Deus, não nas obras dos homens. E aí aqui ele fala: admirais estas coisas? Dias virão e que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Por que ele fala isso? Porque o que o homem faz pode ser destruído. Agora o que Deus faz, não. O que Deus faz é eterno, é para sempre. Por isso que temos que seguir os planos de Deus para nós. E não os nossos planos são passageiros, nossos prazeres são passageiros, o que ele faz é eterno. Quando ouvires falar em guerras e revoluções, não fiques apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Olha que engraçado quantas enchentes a gente teve aqui ano passado, ano retrasado, no Rio Grande do Sul. Teve uma das maiores enchentes aí que teve nos últimos tempos. E eu fui uma pessoa que fiquei apavorada. Era Deus testando a minha fé, com certeza, mas eu fiquei muito. Claro que a gente fez de tudo para ajudar aqui, nós de Santa Catarina ajudando, mas fiquei apavorado. E aqui tá escrito: não fiques apavorados com as tempestades da vida, com o que acontece. Mas já é algo que temos que ser trabalhados em nós mesmos sempre, né? E aqui tá escrito, olha só: sereis odiados por todos por causa de meu nome. Jesus fala mais uma vez aqui que vamos ser odiados por todos. Eu sinto muito isso, gente. Eu sinto. E ele diz: serei odiados por todos por causa de meu nome. Mas nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Então ele fala pra gente continuar, persiste no caminho que você tá. Para que se cumpra tudo o que dizem nas escrituras, Jesus falava. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Fortalecer a fé. Quanto mais desafios você tá passando, continua, persevere, porque a tua libertação tá próxima.
Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão, ele fala. Ou seja, tipo, tudo pode acontecer, mas as palavras de Deus, o conhecimento é algo que, assim, a gente pode perder tudo, tá? Tudo que você já comprou e adquiriu até hoje, você pode perder tudo. Os bens materiais podem te roubar, podem tirar de ti. Agora, o conhecimento nunca tiram de ti. Já parou pra perceber? Conhecimento, o que tu sabe, o que tu adquire, isso nunca pode ser tirado. Por isso que o maior investimento de tempo que você puder fazer, parabéns por estar nesse vídeo e ouvir até aqui tanto conhecimento que você está adquirindo. Parabéns por investir o seu tempo em algo eterno que não tira de você. Nada nem ninguém poderá tirar isso de você. Conhecimento, sabe? Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos de coisas mundanas, preocupações da vida. Às vezes, tantas coisas você se preocupa sem necessidade, porque não confia em Deus. Tá se preocupando sem necessidade. Armadilha. Orai a todo momento, a fim de conseguir-lhes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes de pé diante o Filho do Homem. Mais uma vez aqui, Jesus pedindo pra gente orar a todo momento, confiar nele a todo momento, e assim você não vai ficar preocupado com a vida. Por que ficar preocupado? Você não confia nele? Você não confia no seu Criador? Confia que toda ansiedade e preocupação vai sair. Confia. E aí ele faz a ceia daqui da Páscoa e aí ele tem a ressurreição dele, né, aqui em Lucas. Olha o que ele diz, marquei mais coisas. Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Ou seja, fiel é aquele que permanece comigo nas provações, que passa por todos os desafios para fazer com que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Esse é o servo fiel. Você vai ser o fiel. Você passar por todas essas provações, por todos os desafios, tempestades, e permanecer firme e obediente na palavra dele, no que ele manda você fazer. Orei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Eu sou uma convertida, eu tô aqui confirmando meus irmãos. Tô aqui confirmando que tudo que Deus promete, ele cumpre. Eu tô aqui falando tudo que Deus prometeu para mim, ele cumpriu na minha vida. Tudo que eu orei, tudo que eu pedi, ele me deu. É assim. Orai para não cairdes em tentação. Eu tinha um péssimo hábito de chocolate, de açúcar, de doce na minha alimentação. E eu enxergava, isso é uma tentação que desvia do corpo, do meu corpo dos sonhos que eu quero ter, da minha saúde. Isso desvia a longo prazo, vai me fazer muito mal. Meus exames estavam ruins por causa de tanto chocolate. Então, assim, era uma tentação pra mim. E quantas coisas na sua vida são tentadoras pra você e que você continua pecando e caindo nessas tentações que te afastam de onde você quer chegar. E esses alimentos me afastavam do corpo que eu queria ter, me afastam da saúde que eu quero ter. Então, orai para não cair em tentação. E no momento que eu comecei a orar por isso, a minha vontade passou, gente, sabe? Orei, e não sinto mais vontade, não sinto mais aquele desejo que eu sentia antes. É tão bom. Deus tira nosso coração se a gente ora dessas coisas ruins, sabe? Carla, ó minha irmã agora. Só um pouquinho que eu tô gravando. Pai, se quiser, desafasta de mim esse cálice. Ai, ele fala aqui, ó. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sempre fala o quê? Ele fala assim, Deus, eu quero isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, por favor, eu não quero passar por isso. Pai, eu não quero passar por isso. Mas se tu quer que eu passe por isso, que cumpra a tua vontade na minha vida. Se eu tiver que passar por isso, então eu vou passar, sabe? E é assim que a gente tem que orar, como Jesus orou. Assim, ó, Deus, eu não quero isso. Deus, não é isso que eu quero. Mas se tu quer que eu faça, eu vou fazer.
Esse é o servo bom e fiel, porque Deus sabe o que é melhor pra ti. Às vezes tu acha que sabe o que é melhor pra ti, mas tu não sabe nada, não sabe nada sobre a tua vida. Ele sabe, ele já viu o teu futuro, ele sabe o que vai acontecer. Então ele precisa te preparar. E se tem situações que ele te coloca, em circunstâncias que ele te coloca, ele manda tu fazer algo, ele tá mandando eu gravar esse vídeo agora, eu não sei porquê, mas eu tô fazendo, é porque é pra fazer, é porque é pra fazer, é pra gravar. Ponto, tem que obedecer e ponto, sem questionar, sabe? E aí ele fala assim, a gente tem que fazer, que seja feita tua vontade na minha vida, Pai. E não quero a minha, não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade na minha vida. O que é mais que eu marquei aqui pra vocês? Aí Jesus foi crucificado, né? E eu marquei aqui muito bom, que ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes você vai passar por situações, eu já passei várias vezes, quando a gente tem mais clareza, quando nossos olhos se abrem mais pra verdade, a gente vê que os outros não vê a verdade, o quanto tu vê. E aí você fica, meu Deus, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E aí você pede perdão pelo teu irmão. Teu irmão tá fazendo tanta coisa errada, só que não tá conseguindo enxergar a coisa errada que ele tá fazendo. E você enxerga. E aí você pede o perdão pro teu irmão. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que tá fazendo. Ele ainda não enxergou a verdade. Ele ainda não acessou esse nível de conhecimento e sabedoria, Pai. Ele ainda não buscou conhecer a verdade. Então, perdoa-lhe. Sabe, isso... Nossa, gente, eu marquei isso porque eu vivi isso. É muito real. Eu entendo isso. Por que procurais? Aí, ó, outra coisa que eu marquei. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Por que procurar entre aquele que está vivo? Porque ele diz que Deus está vivo entre nós. Deus vive em nós. Está vivo em nós. E, para finalizar, como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falam? Jesus se impressionava com a capacidade das pessoas não acreditarem no que os profetas falavam. Precisavam de provas. Aí, não estava ardendo em nosso coração quando ele nos fala pelo caminho. Aí, aqui a história quando Jesus se aproximou e ele falou que sentiu arder o coração, né? Daí aqui confirma, gente, aqui confirmou, porque eu sinto meu coração arder quando Deus fala comigo. Sabe aquela voz assim no nosso coração? Quando Deus fala com a gente através de alguém, que o nosso coração arde, eu fico, meu Deus, é Deus falando comigo através dessa pessoa. E aqui confirmou isso, porque quando Jesus falou com eles, ele falou, estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava aquilo. Aqui confirma, quando Deus falar com você através de outras pessoas, vai arder o seu coração. E não só através de outras pessoas, quando Deus falar com você, vai arder seu coração, você vai sentir, você vai saber. É incrível, uma emoção, gente, incrível, eu amo, amo, amo. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu. Estais preocupados e com dúvidas no coração? E assim finalizamos Lucas, o livro de Lucas, com tantos aprendizados, tantas coisas boas. Gente, se eu ler de novo, eu vou marcar mais coisa, eu vou aprender mais coisa. Sempre tem coisas aqui pra gente aprender e reler, reler, reler. Obrigada você que ficou até o final. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal. Vamos continuar estudando. Essa aqui é a minha Bíblia, ó. Que tá valendo com vocês. E eu vou continuar estudando Lucas e depois eu vou passar para João, eu acho. Eu sempre sinto qual livro eu devo ler. Eu pergunto para Deus, Deus, qual livro eu leio agora? E Lucas, ele me guiou. Eu senti muito que eu deveria ler Lucas. E compartilhar aqui com vocês agora todos esses aprendizados, essas minhas interpretações, né, dos versículos, de tudo que eu já vivi com Deus, as assimilações e conexões que eu faço de conhecimento e colocar tudo pra fora. E assim eu também consigo absorver muito mais. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Espero de coração, tô fazendo tudo isso aqui no canal de coração pra vocês.
ajudar mais pessoas e espero que você continue buscando a palavra de Deus, que Ele tem planos incríveis para sua vida. Com certeza você será muito abençoado, abençoada por Ele, porque você não chegou aqui nesse vídeo por acaso, você não assistiu até aqui 1h20 de vídeo por acaso. Ele tem e vai fazer uma obra incrível na sua vida, amém?